Bom, meus amigos, não tem jeito, é hora de a gente falar novamente sobre o Dean Ambrose nesse canal. Ai, meu Deus do céu, eu e o Dean Ambrose temos uma história nesse canal aqui desde que ele foi criado, né? Então, meio que mesmo depois de ele sair da WWE, eu tenho que fazer vídeos falando sobre o Dean Ambrose, até porque dá views também, né? A galera ama eu falando sobre o Dean Ambrose, então enquanto der views eu continuo fazendo. Mas o fato é que eu acho que esse talvez não vai ser o último, porque alguma coisa vai acontecendo um dia e vai ter que falar sobre ele, mas é um dos últimos, é um dos, assim, só pra finalizar logo esse assunto, esse tema de Ambrose um pouco, porque recentemente aí vocês viram que ele saiu da WWE e fez aí várias críticas à WWE. E aqui, olha que legal, eu vou fazer aqui um vídeo falando sobre as críticas que ele fez à WWE. E várias delas eu concordo com o Ambrose. Eu acho até que foi boas as atitudes que ele teve ali no tempo que ele estava na empresa, a forma como ele suportou certas coisas, e outras também críticas aí que eu acho até exageradas aí, e que se fosse outro cara fazendo, muita gente não passaria o pano, igual por exemplo o Del Rio fez aí algumas parecidas um tempo atrás, e estariam aí criticando o cara. Então vamos por partes aqui, meus queridos amiguinhos. Acho que a crítica que eu mais gostei que ele fez foi aquela que ele meio que contou a história lá do Lesnar, que a WWE ali meio que tende a favorecer sempre o Brock Lesnar, pensa sempre no Brock Lesnar. Ele cantou lá um pouco sobre aquela feud que eles tiveram, que o Lesnar era preguiçoso pra caramba, e por isso que aquele combate deles ali decepcionou, e que ele ficou muito frustrado. E claro, contou algo muito ali novo, que foi que no SummerSlam do ano passado, o Lesnar mudou o booking. Ele escreveu o booking lá que ele queria para perder o título universal pro Roman Reigns lá com o Braun Strowman atrapalhando. Que anteriormente o booking era para ser o Shield voltando e ajudando o Roman. E aí, nesse caso, foi o Braun Strowman atrapalhando ali, entre aspas, o Brock Lesnar, e com isso favorecendo o Roman Reigns e ganhando o combate. Foi um absurdo, né? Foi um absurdo a gente saber disso, porque mostrou como o Brock Lesnar tem poder dentro da WWE. A gente já sabe que ele tem o maior salário, já faz uns 3 anos na empresa ali, dominando o maior salário. A gente sabe que ele ganha muito bem, a gente já sabe que ele segura títulos ali por muito tempo, e está sempre no main event quando está presente em algum pay-per-view. Raramente não é main event do show, e olhe lá ainda quando não é como event, enfim. A gente sabe muito bem disso. Sabe as qualidades também que ele tem, óbvio, já fiz um vídeo falando sobre isso. Mas o ponto é que passou dos limites, né? Até editando booking é um negócio absurdo. Editando a própria história dele, sabe? É um negócio assim que não dá pra tolerar, sabe? Se eu não me engano, o próprio Triple H, que tem bastante poder de backstage, ele não manda nas field dele quando vai ter uma rivalidade. Quem manda são os demais. Ele vai lá e consegue deixar legal, faz boas promos, mas não é ele que escreve certinho. Claro que ele deve dar sugestões ali porque ele tem moral, mas nem o cara aí que tem moral igual ele é quem faz o seu próprio booking. Imagine um superstar fazendo o próprio booking dele. Foi um negócio assim que eu não acreditei quando eu li, mas enfim, é um negócio assim de... não dá, né? Ele contando aos detalhes do Vince, o Vince achando que fazendo isso ele comanda o Lesnar, mas na verdade não é nada disso. Enfim, é uma idiotice, né? E aí ele falou também sobre os talentos que querem sair da WWE ali. Muitos caras ali não gostam do que tá acontecendo atualmente, a pressão que tem ali dentro é muito grande. Ele falou muito sobre pressão, que a gente vai falar daqui a pouco também. E enfim, isso ele também tem total razão, né? Não é preciso nem ter uma fonte lá dentro pra saber certeza que tem nomes ali que estão insatisfeitos. Uma coisa que eu alertava isso em 2016 para 2017, eu falava que a WWE já tinha muito talento bom e tava contratando um atrás do outro e não ia dar muito certo, porque ia ficar cheio de caras ali com talento e nem todo mundo vai conseguir ser estrela, não tem como. Vai sim ficar sobrando alguém ali, por mais decente que seja o booking, e não foi, mas mesmo que fosse, ficaria gente de fora. Ficaria muita gente ali sem o que fazer, e é o que já vem acontecendo muito aí ultimamente. A gente vê vários nomes ali que não se dão bem, não se encaixam. Nomes até que nem precisavam ser contratados, nomes que nem sequer tem perfil exatamente da WWE, se daria muito mais bem lá fora, que é mais o estilo deles. E é o que aconteceu. Você vê recentemente vários nomes insatisfeitos na WWE ali, de lado, sem saber o que fazer, que tem potencial maior, e é uma coisa que eu já previa lá atrás. Então, de fato, o Dean Ambrose aí também mostrando isso. Na verdade, ele tá certo no sentido de que ele soltou informações, né? Não é que ele deu nenhuma opinião dele, ele soltou informações, e baseado nessas informações a gente aí já tem certas
noções aí de como terrível tá sendo. E aí mais uma coisa que ele tem razão é as críticas que ele faz ao Vince, né? O Vince McMahon aí, o fato de ele tá ultrapassado, de que ele tá matando os negócios e tal. Que é uma coisa que, assim, não tem como dizer que o Vince ele é um santo, porque se todo mundo critica o cara, tem alguma coisa errada que esse cara tem. Ou todo mundo ali é simplesmente chato, violento, arrogante, mentiroso, ou o Vince realmente ali é alguém que tem sérios problemas e a gente nota isso aí, direto e reto. É um cara que ele tem uma história muito grande, construiu um império. É até natural ele ser arrogante, ele ser mandão, ele ser desse jeito, porque depois de mais de 20 anos aí, você fez o que você fez com a WWE, pô, você não vai querer ouvir ninguém, você só vai ouvir você mesmo, sabe? É muito difícil um cara assim ter humildade de querer ouvir os demais, então é até um pouco natural assim. E ele fez várias críticas ao Vince que ele tem razão em todas, né? Então meio que também é algo aí que a gente tem que concordar, foram as críticas em cima do presidente da WWE que, pelo que a gente entende, pelo que a gente lê, talvez ano que vem deixe aí o comando e vá focar na XFL, o que seria algo muito bom aí, finalmente o Vince McMahon deixar um pouco, descansar um pouco, ele merece também as férias dele, né? E aí vem as partes aqui que eu acho que o Ambrose passou um pouco aí do ponto. Por exemplo, ele criticou os momentos cômicos que ele fazia na WWE e falou que odiava isso. E aí tem o primeiro ponto que eu tenho que elogiar ele, tipo, se ele odiava e fazia mesmo assim todo esse tempo, e fazia muito bem, tem que elogiar o cara, porque ele só foi criticar depois que ele saiu. Mas no tempo que pediam pra ele fazer, ele fazia bem feito e funcionava e não reclamava. Pelo menos a gente sabe que não reclamava. Então, aí é que tá, eu acho que ele foi muito profissional. Então isso a gente tem que exaltar nele. Ele foi profissional demais em fazer algo que ele não gostava, mas mesmo assim sabia que era o que pediam, então ele ia lá e cumpria. Agora, por outro lado, é um pouco muita hipocrisia, não é um pouco hipocrisia, é muita hipocrisia ele reclamar disso. Porque foi isso que fez ele ser popular na WWE. Não foi ali a roupa dele, não foi o cabelo, não foi muito menos a ringue, os combates. Foi os segmentos que ele fazia cômicos, engraçados. Se você colocar no YouTube, os principais vídeos dele que mais tem views são as coisas engraçadas. Os fãs dele ali, muitas deles, gostam mesmo por causa disso, os GIFs ali na internet, aqueles caras que montam lá aquelas legendas lá de diálogos que tem na WWE. O Ambrose também se destaca muito nisso, que era ótimo com promos. E eu não tô dizendo que ele não tinha capacidade pra fazer outras coisas. Sim, às vezes ele tentava ser sério. Só que quando ele era sério não repercutia tanto igual quando ele tentava fazer coisas engraçadas, sabe? Então, o que eu sinto muito aí é que o Ambrose, ele era um cara que ele queria... Ele já fez inclusive críticas na época que ele era babyface, que ele achava estranho ali, a forma como a molecada gostava dele, a mulherada gostava dele, que ele era acostumado mais em ser odiado e tal. Eu acho que já era meio que um indício disso, que ele não gostava muito de fazer esse negócio engraçado, mas é o que funcionava pra ele. Então eu acho que é alguém que ele queria ser levado a sério, queria que o público tivesse ali uma imagem dele igual é a do Jon Moxley, talvez, sabe, um estilo disso na WWE. Mas como não funcionava, quando tentaram ali não rendeu muito e voltava sempre pro lado cômico, ele ficou com raiva disso, sabe? Por exemplo, eu aqui no canal fazer vídeos contando as coisas da Attitude Era, contando as coisas ali do Undertaker, do Randy Orton, e dar uma quantidade de views baixa. E aí eu fazer um vídeo aqui contando fofoquinhas de casais na WWE, e isso dá muitas views, sabe? Tipo, eu ficaria com raiva, porque tipo, pô, beleza, dá muitas views fazer isso, mas eu não gosto disso, sabe? Pô, é isso mesmo que eu tenho que fazer? É isso que eu dou certo em fazer? O resto eu não dou? Então, sabe? Eu acho que ele sentiu medo disso, sabe? Essas coisas cômicas deixou ele tão marcado, deixou ele tão... glorificado ali, que ele meio que pegou raiva, porque ele queria ser glorificado por outras coisas, não só isso, mas ele não conseguia. Então acho que é algo que deve ter acontecido com ele. Outra coisa que ele reclamou muito foi de pressão. Pressão. Acho que a principal coisa que ele reclamou foi de pressão, né? A pressão na WWE, as regras e tal. E aí é o seguinte, eu acho que de fato ali nos combates talvez tenha pressões demais. Inclusive é por isso que no NXT você vê combates muito melhores do que, por exemplo, no main roster. É tudo uma questão de tempo ali, pô, você tem que concluir aqui porque vai pro intervalo e não sei o que. Agora, é normal, assim, poderia diminuir? Talvez, poderia diminuir, mas não é só com ele, é com todo mundo ali que existe pressão. E quem quer estar num topo de uma empresa internacional, mundial, de mais de 30 anos...
que, pô, lota as arenas ali, tem vários especiais, tem tradição, tem envolvimento político, tem envolvimento aí com diversas mídias, seguidores diversos no YouTube, Instagram, Facebook, títulos tradicionais, já passaram por enormes nomes ali, parcerias, patrocínios, tudo isso que vai fazer torneio aqui, ali, live event aqui, ali, é óbvio que você vai ter que lidar com pressão, é óbvio, até porque eu citei aí o tanto de coisa envolvendo. É óbvio que vai ter várias e várias coisas ali que o cara vai ter que fazer, que o cara vai ter que se concentrar. E isso dá muito tempo. Talvez hoje em dia com as mídias sociais até mais, mas, pô, tem gente que conseguiu lidar com isso, tem gente que sofre com isso, mas se sacrifica, porque sabe que é assim as coisas. Então, assim, ok, não suportou a pressão, sai a WWE mesmo, porque aí não é sua cara. Isso ele tá certo. Agora, criticar a pressão em si, aí eu pergunto, por que entrou então, sabe? Porque a WWE é isso mesmo. E como eu falei, né, ele não é o único que sofre com isso. Se você não quer ter pressão lutando, vai lutar em outro lugar, igual ele fez. Ok, fez a coisa certa. Mas aí criticar a pressão no tempo que ele tava lá, então por que não saiu antes, sabe? Poderia ter saído antes também, poderia ter feito alguma coisa antes, né? Então, é uma pressão assim normal. Vai existir, pô, no futebol existe pressão pra quem joga nas coisas grandes, nos times grandes, no trabalho, se você tá numa empresa grande também você vai ter pressão se você tiver um cargo alto, é pressão o tempo todo mundo vai ter pressão. Você não quer ter pressão, vai fazer algo mais fácil, vai fazer algo mais leve, mas é óbvio que vai ter, sabe? Então é uma crítica que eu não entendi bem, sabe? É óbvio que você vai ter pressão, se você não quer ter pressão nem entra pra uma empresa assim. Se você quer ser um dos grandes, se você quer ter grandes coisas, quer ter push, quer ser um top guy e tal, ter exigências igual ele quis exigir ele em várias vezes, falando lá que ele nunca recebeu aquilo que ele realmente queria, o personagem que ele realmente quis. Então, se você quer uma coisa dessa, você tem que saber lidar com pressão também, com cansaço e todas as demais coisas, né? Não adianta você querer ter isso e não aguentar a pressão ali. Se você não aguenta a pressão, então não queira ter voos altos, né? Então, é mais ou menos isso. Acho que essa questão da pressão aí, eu sinceramente não entendi. Teve uma coisa que ele falou e repercutiu bastante, que foi sobre o salário, né? O salário não, o que ele ganhou lá, o cachê que ele ganhou no último show que ele fez na WWE, que teve aquele showzinho lá num domingo de despedida, sabe, do Shield. Ele falou lá que ele ganhou apenas, se eu não me engano, era $500, algo assim, era pouco comparado com o que ele ganhava, né? E assim, o negócio é o seguinte, primeiro de tudo, ninguém na WWE ganha despedida, sabe? Eu achei ridículo, inclusive, fazer uma despedida pro Shield ali, totalmente, assim, um desrespeito com os demais outros talentos que saíram da empresa, até melhor, sem criticar nem nada, até de boa ali, amigavelmente. E não tiveram despedida nenhuma. A despedida dos caras foi tipo um show aleatório, levar ali um socão na cara e tchau. Quebraram o cara na mesa e tchau. Mais ou menos isso, sabe? E pro Shield resolveram fazer várias e várias despedidas, tchauzinho, declaração de amor e não sei o que. E aí, lá numa live event que não era pra ser pay-per-view, não era pra ter em WWE Network nem nada, falaram, ó, quer saber? Vamos dar uma despedidinha ali, mas não é pra ganhar dinheiro com essa live event aqui que a gente vai transmitir o evento principal dela na WWE Network. Não é pra ganhar dinheiro. Porque tanto que foi transmitido na última semana só ali. Foi anunciado na última semana ali que o evento principal passaria lá, o Shield se despedindo, né? Então, era pra ser uma live event normalzinha. Falei, quer saber? Vamos fazer algo assim, não pra ganhar dinheiro, mas é simbólico, sabe? Um show simbólico aqui pro Ambrose ter umas palavras finais aqui pro universo da WWE, sabe? Então, tipo, foi até uma caridade da WWE. E aí, foi lá e depois deu 500 conto pro cara e tal, porque como eu falei, não era pra ganhar dinheiro nem nada, era só pra ser uma despedidinha dele. E aí passa a impressão do quê? Que a WWE, nossa, desvaloriza ele até na grana. Não é isso. O cara desde 2015, 2016, 2017 é o que mais tem salários grandes na WWE, tá sempre no top 10. Teve, se eu não me engano, 2016 ou 2017, teve um ano que ele ganhou mais que o Roman. O cara teve um salário maior que o top guy da WWE. Ele ganha muito bem, recebeu muita grana com a WWE, sabe? Aí no último show fizeram lá um negócio simbólico, que não era nem pra ser pay-per-view, era só uma live event simples. Aí dão 500 conto pro cara, porque como eu falei, era só simbólico. E aí o cara vai e fala de um jeito como se, nossa, nunca tivesse recebido nada. E não foi desse jeito as coisas, sabe? E repercutiu pra caramba isso. Então, sabe? É muita desonestidade que teve por parte dele em falar uma coisa dessa, sabe? Pô, então não ganhou nada com a empresa. O Ambrose hoje, saindo da WWE e chegando em qualquer outro lugar que ele for, a moral que ele tem é justamente por ter sido um ex-WWE, por ter ganhado o Mundial na WWE, título intercontinental, título americano. É por isso, foi parte do Shield. Se ele fosse um superstar que não tivesse tido passagem na WWE e ainda as conquistas que ele teve na WWE, acrescentando isso,
dificilmente ele chegaria com o status que ele chegou, por exemplo, na All Elite Wrestling. Dificilmente. Eu não tô dizendo que não teria talento e não. Mas seria alguém muito menos relevante do que ele é hoje. Então, sabe, você sair assim já, nossa, descer o cacete. Que inclusive eu acho que é o próximo ponto aí que, assim, eu não sou muito a favor de você sair de uma empresa e detonar ela, sabe? O Del Rio fez muito disso, o Ryback fez muito disso. E como eu acabei de dizer, pô, será que não teve nada de legal lá dentro? Será que você não fez nenhuma amizade? A própria esposa dele que ele tem hoje, ele conheceu justamente lá dentro da WWE. Ganhou grana lá dentro, ganhou popularidade lá dentro, segmentos cômicos ali deixaram ele super popular, sabe? E aí você sai, só sabe criticar, detonar, sabe? É falta de ética também. Vai ter um momento certo pra ele fazer as críticas dele e tal, mas não precisa sair no primeiro mês já fazer isso, sabe? E qualquer coisa que pergunta relacionada a ele, qualquer coisa. Esses dias perguntaram lá se não ia ser cansativo pra ele participar lá de um evento lá no Japão, que é o mais cansativo que tem, dizem, né? E aí ele tem que citar a WWE sempre, fala, não vai ser cansativo não, eu fiz turnês terríveis com a WWE aí, então eu suporto qualquer coisa depois disso, sabe? Sempre se trata da WWE, parece muito ex-namorado ou ex-namorada que não supera, sabe? Sempre tá querendo falar do outro. É muito loucura isso. E sabe... Então, falta um pouco de maturidade pro Ambrose, eu não sei, cara, eu não sei. É claro que eu falando isso vai ter muita gente aí dizendo, ai não, porque você não gosta dele e tal. Mas, velho, siga as falas dele, siga as falas dele. E aí não tem nada a ver aqui com desejar insucesso pra ele. Pô, olha o tanto de superstar da WWE que tá desejando sucesso pra ele, falando que quer que ele seja feliz, que ele siga em frente, que ele consiga tudo de bom. E ele não fala nada de ninguém, sabe? É só detonando. É o que eu tô dizendo, eu não sei, ele realmente virou o menino maluquinho. Na verdade não é mais menino, né, agora ele é o homem maluquinho, né, ficou o homem malucão. Era o menino maluquinho, agora é o homem malucão, o Dean Ambrose, que será eternamente Dean Ambrose, não venham com essa de Jon Moxley.